Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis é para realizar. 98677-2008. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e a sua família. Olá, bom dia. Sábado 14 de maio está começando o Tambaú Imóveis e Negócios. As diversas formas de família no Brasil. É esse o tema que debateremos no programa de hoje. E não importa qual a letra da sigla, o amor de uma família sempre vai prevalecer diante de qualquer dificuldade. Toda vez que olho para Dona, eu penso, meu Deus, tudo que a gente sonhou está aqui na nossa frente. E isso é muito bom. Ao vivo, eu recebo as advogadas especialistas no direito de família, doutora Priscila Bonfim e doutora Virgínia Cabral. Os empreendimentos das principais construtoras imobiliárias da Paraíba você encontra aqui, claro, no giro de ofertas, oportunidades e negócios incríveis para você realizar o sonho da casa própria. E ainda, o presidente do Cofesse, João Teodoro, fala hoje sobre um tema bastante atual, a realidade virtual nas negociações imobiliárias. Participa, manda sim tua mensagem, agora só através do número de WhatsApp, papel e lápis, ou bloco de notas do WhatsApp, ou mesmo do seu celular, 998542857, para quem está fora de João Pessoa ou nos assistindo agora pelo portal t5.com.br, o DDD 83. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Atualmente no Brasil existem vários tipos de família. A tradicional, formada entre homem e mulher, a monoparental, que também é quando o pai ou a mãe cuida sozinho do filho. A multiparental, quando se tem mais de um pai ou mãe. A homoafetiva, formada por casais do mesmo sexo, e nesse último caso, cada vez mais surge o desejo de ter filhos e quebrar barreiras do preconceito. Veja. Construir uma família nem sempre foi o sonho de Milena, mas há 3 anos, quando casou com Maiele, o desejo foi se tornando cada vez mais forte. Quando a gente se conheceu, primeiro veio uma vontade de casar e aí, logo após, a gente quis construir uma família. E aí, em 2021, no final de 2021, o nosso filhinho chegou ao mundo e junto com ele nasceram as suas 2 mães e eu me sinto muito mais forte para enfrentar a sociedade. Com a chegada de Dom há 5 meses, tudo mudou. Inclusive os olhares curiosos e dúvidas a respeito da gravidez e maternidade, que se tornaram comuns. A família não tradicional, vista pela sociedade, teve que enfrentar muitas barreiras. Quem é a mãe de verdade? A sua outra mãe, sempre visibilizando a mãe que não gestou, como se gestar significasse uma forma de ter uma identidade, um direito a mais em cima de uma criança. Em relação à Constituição, ainda é preciso evoluir muito diante das uniões homoafetivas. Precisa reconhecer a igualdade
de tratamento, a igualdade de direito entre os casais homoafetivos e também transgêneros, entre todas as pessoas, para que se possa reconhecer a filiação em cartório, porque o casamento ele já está ocorrendo, porém essa filiação ela fica um pouco mais complicada, porque assim, os casais que podem pagar para ter o filho em uma clínica de reprodução assistida, eles já saem da maternidade e já podem registrar no cartório, através do laudo do hospital. Mas as pessoas que acabam optando pela inseminação caseira não podem fazer esse reconhecimento no cartório. Então, precisam entrar com ação judicial, comprovando que a mãe que não gestou é mãe também da criança, e aí expondo todo o caso e solicitando ao juiz para que possa ter o seu vínculo reconhecido. E aí todos os direitos disso decorrentes, de herança, de pensão alimentícia em caso de separação do casal. Em João Pessoa e Campina Grande, o Espaço LGBT+ disponibiliza um serviço de apoio a todas as pessoas que desejam construir uma família. Os casais LGBTs, as famílias LGBTs que precisam de apoio jurídico, psicológico, de assistência social, procuram o Espaço LGBT através dos telefones que são disponibilizados nas redes sociais, fazem um cadastro online pelo próprio aplicativo de mensagem instantânea e a partir dali começa a ser atendida e se tira as dúvidas e se faz encaminhamento para qualquer outro serviço de saúde, de educação que o Estado oferece. É um centro que referencia os serviços do Estado especificamente para a população LGBT e para seus familiares. E não importa qual a letra da sigla, o amor de uma família sempre vai prevalecer diante de qualquer dificuldade. Toda vez que eu olho para Dom, eu penso, meu Deus, tudo que a gente sonhou está aqui na nossa frente. E isso é muito bom. Dom, ele é o dom da minha vida. Ele completa meus dias, ele me ensina. Ele é um menino grandioso que veio para somar. Ele é amor, ele é família. Muito bem, no programa de hoje vamos discutir as diversas formas de família no Brasil. E para tratar deste assunto, estamos aqui ao vivo com as competentes advogadas especialistas no direito de família, doutora Priscila Bonfim e também doutora Virgínia Cabral. Você que está nos assistindo agora, quer fazer sua pergunta, algo sobre esse assunto? Então, manda aí tua mensagem para o nosso número de WhatsApp, anote aí, 998542857, vou repetir, 998542857. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, doutora Virgínia. Bom dia, querida. Seja também muito bem-vindo. Assunto muito atual, muitas decisões. Saiu agora, ontem, uma decisão do STF. E tudo isso a gente vai debater agora. Mas pegando a deixa agora, né, que a gente viu nessa matéria muito bem feita pela nossa jornalista, quais os tipos de família que a nossa legislação, doutora Priscila, ela permite aqui no Brasil? Bom dia e muito obrigado pela presença. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos os telespectadores. Então, a legislação, ela expressa de uma maneira mais ampla a família oriunda do casamento, da união estável, a família monoparental, como você muito bem trouxe no início, que é aquela que é o pai, um filho, a mãe, o filho, e também a família adotiva. Mas o direito, o ordenamento jurídico, ele é o espelho que vai regulamentar e que vai tentar, pelo menos, acompanhar a evolução social. Então, hoje a gente tem inúmeros outros formatos e conceitos de família. E todos eles, por mais que ainda não estejam expressos, vão sendo acompanhados de acordo com o caso concreto, com a situação de fato que estiver ocorrendo. Perfeito. Doutora Virgínia, muita gente aqui interagiu durante a semana e fez vários questionamentos, várias perguntas, a gente selecionou alguns. O que é a paternidade ou a maternidade socioafetiva? A gente tem que explicar porque, na verdade, muita gente fala nesse nome, mas não entende o que realmente isso é para a sociedade, quais são os direitos, os deveres. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença.
Bom dia, querido. Eu quem agradeço. É sempre uma satisfação estar com vocês aqui, principalmente ladeada dessa querida amiga, doutora Priscila Bonfim. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. De fato, Rômulo, essa nomenclatura da socioafetividade é algo muito corriqueiro, né? A gente habitualmente escuta e as pessoas tentam esse reconhecimento exatamente pela excelente matéria que foi apresentada. Essa filiação socioafetiva, como o próprio nome diz, é um reconhecimento por meio do afeto. Por que isso é necessário? Porque antigamente a gente tinha muito essa percepção de que a adoção, o reconhecimento dessa filiação era decorrente de uma caridade, pode-se assim utilizar esse termo. E hoje ele representa muito mais que isso, né? É algo que mexe com o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento da família, a representatividade que ela tem e também com a questão psíquica, com a educação e, consequentemente, com o afeto. Como eu costumo dizer, essa filiação socioafetiva, a paternidade ou maternidade socioafetiva, ela se fundamenta exclusivamente no desejo de amar e de ser amado. Por isso que ela representa tanto para a nossa sociedade e precisa ser regulamentada. Perfeito. Priscila, muita gente interagiu e a gente conseguiu uma pergunta extremamente polêmica, no sentido de ser novo, porque tudo que é novo é polêmico, mas no sentido onde as pessoas hoje têm debatido muito esse assunto e como se caracteriza o tal poliamor. Primeiro, o que é que significa e como se caracteriza? Então, Rômulo, o poliamor, ele vai ser um tipo de relacionamento onde vão estar envolvidas mais de três pessoas ou mais. Pode ser um homem, duas mulheres, uma mulher, dois homens ou uma quantidade maior. Mas existem algumas características, sim, para poder a gente definir como um poliamor. Especialmente se olharmos numa comparação com a união estável. É preciso que seja um relacionamento público, que as pessoas tenham conhecimento desse relacionamento e, principalmente, que as pessoas que fazem esse núcleo conheçam e sejam cientes e aceitem e façam parte. A gente não pode confundir com concubinato, que é eu tenho um relacionamento, por fora eu tenho um outro relacionamento, uma pessoa não saber da outra. Eles ali vão saber que existe aquele relacionamento e vão relacionar-se entre si. Tem que ter uma periodicidade, uma duração, para poder ser caracterizado esse poliamor. Não é o amor secreto, né? É o amor verdadeiro entre duas ou mais pessoas, não é isso? Três ou mais pessoas. Então tá certo. Uma das perguntas aqui que eu selecionei, doutora Virgínia, e muita gente realmente perguntou, e a gente viu a excelente matéria agora produzida pela nossa Dui, que é a nossa repórter, pessoas do mesmo sexo podem adotar criança? Isso já é legal no Brasil? Como é que está esse entendimento jurisprudencial? O que as pessoas que estão nos assistindo podem entender sobre essa matéria? Felizmente, a resposta é sim. Graças ao bom Deus, pode-se assim dizer, essa permissibilidade ela já está... posso até me arriscar pacificada, em que pese haver, como a matéria mesmo disse, essa resistência ainda social, né, esses olhares meio trocados, é possível sim. Como a gente bem sabe, a união estável e o casamento civil das pessoas de mesmo sexo já foi reconhecida. Como o ex-ministro Aires Brito fala, em que pese ser uma época de sectarismo, a gente consegue enfrentar essa dificuldade social com a regulamentação, sim. Então, hoje é bem da verdade que a sociedade brasileira, ainda com um índice de homoafetividade reduzido, né, em relação ao restante do mundo, que a gente tem que ter esse olhar, vive essa necessidade, né, do reconhecimento da socioafetividade e, com certeza, o reconhecimento e regularização da criança na vida deles e dentro dessa nova modalidade de família, como a querida Priscila já expôs para a gente. A gente viu na matéria, ainda nessa mesma questão, que duas mulheres jovens se casaram e tem um bebê, um menino. E observei na matéria que uma delas ficou dizendo isso, que a mãe, que a pai, como forma de preconceito ou as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito, elas têm algum direito também
de algum dano moral, algum dano material, alguma coisa nesse sentido, ou Veja não? só, Rômulo, como a gente sempre questiona, como a gente sempre levanta para o cliente, tudo pode ser discutido, né, no Poder Judiciário. Ele está aí exatamente para nos socorrer de maneira muito efetiva e eficaz. Faço até esse parêntese porque nós somos muito felizardos por ter essa representatividade e essa eficiência do Poder Judiciário. Então, pode sim ser questionado, né? Não é algo muito comum, porque eu acredito que isso é uma questão muito cultural. Então, a cultura, ela precisa de um certo tempo para se amoldar, né? Então, a gente está vivendo uma mudança que não é tão antiga, né? Algo recente, que eu acho que a gente vai ter que passar mais alguns longos anos desses sacrifícios, pode-se assim dizer, sociais, para modificar essa cultura e essa forma de pensamento, que é algo natural, né? É algo natural e necessário para a evolução do homem. Com certeza. E eu acho que o respeito às opções, às individualidades, né? Os direitos constitucionais, que tanto se fala aí, né? Exatamente. Mas é isso aí. Cara, quem se sentir com dúvidas ou com qualquer tipo de ameaça ou de preconceito, procura um advogado. Bem, uma das perguntas, doutora Priscila, muito interessante, que a gente pôde receber muita participação de telespectadores, de internautas, durante a semana, quando a gente colocou no domingo o assunto. Então, uma pergunta que foi muito interessante e foi uma das mais cogitadas. Se o genitor pode retirar o seu nome da certidão de nascimento do filho, isso é possível? Então, Rômulo, olha, é possível, mas eu preciso explicar que não é possível no sentido de, o genitor não quero mais ser pai dessa pessoa, ou filho, não quero mais fulano como meu pai, vai lá e tira o nome. Não é assim que funciona, isso não pode. Mas, por exemplo, um caso comum onde é feita essa retirada, né, essa retificação do registro de nascimento é através de uma ação de investigação de paternidade. Se houver esse indício de que o pai, que o genitor que registrou a criança, depois descobre que não era o pai biológico, ele pode acionar o judiciário, requerer essa investigação de paternidade, fazer um exame de DNA e, restando comprovado que não era de fato o pai biológico, aí o nome dele vai ser retirado do registro de nascimento e aí pode-se colocar, descobrindo quem for o pai, pode colocar o nome no lugar, juntamente com os avós paternos, ou mesmo, se não souber quem é o pai biológico, pode deixar só o nome da mãe. Então, para deixar bem claro para o telespectador, o pai biológico que assume a sua paternidade, que é lei, que é direito do filho, não pode tirar da certidão, não é isso? Não pode. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente vai garantir que esses direitos de receber a pensão alimentícia, a obrigação alimentar, né, de ter a assistência, a convivência, sejam garantidos, inclusive nessa perspectiva de que o pai não pode simplesmente retirar o nome da certidão de nascimento do filho porque deseja, porque quer, porque está chateado, não quer mais ser pai. Isso Perfeito. não pode. Uma das perguntas aqui interessantes, e foi ventilada logo no início, doutora Virginia, é que a união estável ela tem os mesmos direitos, efeitos jurídicos do casamento, ou como é que a nossa legislação vê a união estável? Vamos lá. Esse debate é um pouco complexo, inclusive dentro dos nossos estudos de direito de família, mas a resposta a um primeiro momento é não, querido, pelo seguinte motivo. Veja que a união estável ela é algo que se consolida, dentre outros aspectos, através do lapso temporal. Então, quem tem aí sua convivência durante algum tempo, com o ânimo de estar casado, de formar família, o ânimo marital que a gente fala, você tem uma probabilidade de ter o reconhecimento da sua união estável. O casamento por si só, ele provém de um ato solene, onde você vai no cartório e faz esse casamento, certo? Então, veja que nós estamos partindo de algo juridicamente reconhecido para algo hipotético. Eu até utilizo as aspas nesse sentido.
Mas, doutora, a união estável, ela é reconhecida, eu posso ter a conversão? Pode. Mas a minha resposta lá no início foi não, pelo seguinte motivo. Se existe essa preocupação da lei na conversão da união estável em casamento, então é evidente que os efeitos não são os mesmos. Perfeito. Nós vamos, doutora Priscila, para um intervalo comercial, mas vou deixar aqui no ar, para o próximo bloco, um desafio. O divórcio, ele pode ser anulado e para voltar ao status de casamento, a pessoa se divorciou, recebeu sua certidãozinha de divórcio, se arrependeu, voltou a namorar, aí disse, rapaz, vamos destruir tudo isso, mas segura aí para o próximo bloco a gente debater, que a polêmica aqui tá grande, viu? Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima, que eu lhe sigo de volta. Você me seguindo, você vai ver todas as minhas postagens, vai interagir comigo sobre o tema do próximo programa, ver as fotos, as participações. De vez em quando eu indico um bom filme que, na minha opinião, merece ser assistido e é só me seguir lá, tá certo? Vamos para um rápido intervalo comercial. Não muda de canal, não sai daí porque voltamos já já. A Mais, ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante, então a gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles, são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Do pequeno negócio ao sonho realizado. São 5 anos sempre na moda e consolidados. Centro Fashion, Centro Fashion, Centro Fashion, sempre tá na moda. Centro Fashion, sempre na moda. Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e você que está nos assistindo, o programa de hoje é uma coisa muito importante. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um giro de ofertas para que você possa realizar o sonho da casa própria com segurança jurídica, você ter aquele financiamento. E as imobiliárias que a gente pode indicar e as construtoras, vocês sabem que tem a garantia do programa, porque são pessoas. Então, veja o que eu trago de novidade hoje para vocês. O Reserve Garden fica no bairro dos Bancários e está com um valor abaixo do mercado. Quem conta mais pra gente é Elton. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Isso mesmo, Reserve Garden com valor promocional a partir de 175 mil. Um empreendimento completo, com área de lazer, salão de festa, academia, apartamentos com varanda, 2 quartos sendo um suíte, documentação toda inclusa. Então você que quer aproveitar a oportunidade e não perde tempo, procura agora a nossa equipe que está pronta para te atender. Pois é, então ligue agora, realize o sonho da casa própria. A Jamp Imobiliária, ela está com toda certeza aguardando a sua ligação sábado, domingo, feriado e com uma grande garantia. Faz a simulação na hora porque eles também são correspondente bancário. Estou aqui com as advogadas especialistas no direito de família, doutora Priscila e doutora Virgínia, e falando sobre um tema especial, as diversas formas de família no Brasil. Doutora Priscila, eu deixei no bloco passado um desafio que as pessoas realmente interagiram aqui e ficaram com muita dúvida. Eu vou pegar o exemplo desse casal. Eles se divorciaram, passaram 3 anos separados, divorciados e sem ver um outro, e se reencontraram numa festa. E começaram a namorar novamente. E decidiram, veja só, doutora Virgínia, a
viver a vida de casado de que há 3 anos já estavam divorciados. E a pergunta que não quer calar deles: o divórcio pode ser anulado para a volta do status de casamento, sim ou não? Rômulo, essa pergunta é tão boa, tão pertinente. Inclusive, foi muito bom falar esse exemplo, mas eu já ia citar um outro exemplo também que... Pode citar. Que trouxe, assim, levantou essa dúvida para muita gente, que foi o do nosso conhecido Gustavo Lima, Sim. Andressa Suíta. Saiu a notícia na TV que eles estavam se divorciando e aí depois eles reataram. E eu mesma vi em algum site, alguma coisa, Andressa Suíta e Gustavo Lima anulam o divórcio. Mas então, não tem como anular um divórcio. O que aconteceu no caso deles é que no processo de divórcio, antes que saísse o divórcio... Saísse a decisão final, né? A sentença. Exatamente. Porque o que acontece? Quando o divórcio é decretado, quando você se divorcia, tanto no cartório quanto através de uma ação judicial, aquela informação do divórcio, ela vai ser... vai haver uma averbação na certidão do casamento. Então, você vai ter a certidão do casamento com a averbação do divórcio. Não tem como anular. Saiu hoje, averbei hoje, mas me arrependi. Amanhã ou 3 anos depois, decidi voltar. Não pode. Tem que casar de novo. Mas não tem nenhuma proibição, não. Eles podem casar novamente e serem felizes juntos. Vão ter só as mesmas despesas. Vai ter que pagar de novo. E se quiser, faz outra festa, né? Com certeza. Pois é, tá vendo aí? Então, respondida a dúvida. Uma das coisas, doutora Virgínia, que mais me surpreendeu foi essa pergunta que a gente pincelou de vários telespectadores. O filho sócio-afetivo tem os mesmos direitos do filho biológico? Feito o reconhecimento, sim. Ele tem os mesmos direitos porque ele passa a ser filho de fato, né? Não existe lá no registro o pai sócio-afetivo. Se vocês tiverem a curiosidade de verificar, até uma pesquisa no Google você consegue ver que as certidões de nascimento, elas constam 2 pais ou 2 mães, mas não consta nenhuma observação de socioafetividade. O que é algo muito bom, porque evita esse preconceito que a gente acabou falando nas perguntas anteriores. Então, o filho, com esse registro de fato, ele passa a ter, sim, os direitos a alimentos, os direitos à mudança de registro, utilizar o sobrenome do pai ou da mãe socioafetiva, os direitos previdenciários e, por que não, os sucessórios também. Com certeza. Uma das coisas bem importantes, doutora Priscila, é que chegou ainda nesse mesmo liame agora de divórcio. A senhora já explicou que não pode divorciar só se casando de novo. Tem uma pergunta muito interessante aqui da Andréia, que está nos assistindo em Manaíra. Se a pessoa que se divorciou pode casar novamente, que a senhora até respondeu, mas casar novamente, que eu acho que ela quer dizer com outras pessoas, né? Com a pessoa que se divorciou. Essa pergunta, por mais óbvia que pareça a resposta, ela é muito importante de ser esclarecida, Rômulo, porque há pouco tempo atrás, não é essa modificação, essa atualização sobre o divórcio, sobre a facilidade, a celeridade do divórcio, ela não é uma atualização antiga, é algo relativamente novo. Antes tinha aquela situação do desquite, depois tinha aquele período, né, de 2 anos de separação, e não muito distante, nem era possível. Mas hoje em dia, sim, é possível que após o divórcio a pessoa possa casar novamente com o ex, mas também com uma nova pessoa. E também é possível que mais de uma vez, inclusive, separei, casei, não deu certo. Divorciou de novo. Divorciei, quero casar novamente, não tem problema. Não tem um período mínimo para que haja esse casamento. O que não pode é ser casado, separou, não divorciou, está ali ainda até mesmo uma confusão, e já manter a união estável com outra pessoa e querer que sejam dados os mesmos efeitos e validade sem ter organizado essa situação de fato. Aí... Até me atrevo a complementar, Isso. até por uma questão patrimonial, né? Eu acredito que a segurança maior seja nesse aspecto. Essa necessidade de dissociar, de ter a sentença lá em que pede ser um direito potestativo, como a doutora Priscila bem apresentou, é algo atual, é um direito potestativo, eu posso me divorciar se eu
quiser, não preciso do consentimento do meu cônjuge, mas é algo que a gente precisa realmente respeitar o período para estar documentado, averbado lá na certidão de casamento que é divorciado, para assim a gente não ter problemas com patrimônio. Exatamente. Evita muitos problemas futuros previdenciários e sucessórios. Verdade. Bem, muita gente interagiu e uma das perguntas, doutora Virgínia, que eu posso a senhora tirar as dúvidas do telespectador, é quais as situações que o ex-cônjuge ficará recebendo pensão após o divórcio? Vamos lá. Não estamos falando aqui de morte, né? Estamos falando de divórcio. Então, houve o divórcio, sou uma mulher do século XXI, né? Pós-Constituição de 88, existem sim hoje algumas restrições a isso, tá, Rômulo? Por quê? Porque a legislação, a sociedade, de uma maneira bastante compreensiva, já, graças a Deus, vê a mulher como um poder e de igualdade perante o homem. Então, as possibilidades, falo, econômica, financeira da mulher hoje, estão bem equiparadas. Esse avanço nós conseguimos e devemos muito às mulheres feministas, graças a Deus. Mas, o que é que acontece? Existe a possibilidade da exceção. Sim, quando existe uma comprovação de que essa mulher abdicou em função do lar dela. A mulher viveu para criar os filhos, viveu para cuidar da casa e assim promover indiretamente, ou eu me atrevo a dizer diretamente, a evolução profissional do marido, a carreira bem-sucedida do marido. E aí sim, de uma maneira muito fundamentada, inclusive já fiz decisões, obtive êxito nesses casos, é possível sim seguir essa linha de exceção, comprovada essa dependência econômico-financeira e conseguir ter essa pensão, esse pensionamento em que pese o divórcio. Perfeito. Mas só uma dúvida, porque é isso que aqui eles estão perguntando. Teve todo esse requisito, mas mesmo assim ela tem um trabalho em casa que é remunerado, ou seja, costurando, fazendo comida, fazendo algum outro tipo, mas não um trabalho formal, ou até mesmo tendo um trabalho formal e faz essa dedicação aos filhos. Aí muda já a figura? Eu me arrisco a dizer que, de certa forma, muda, Rômulo, mas a gente sempre tem que analisar o caso concreto. Claro. Eu comparo muito o direito à medicina no sentido de que o médico precisa analisar um exame para poder saber qual medicação dá para o seu paciente. No caso do direito, não funciona diferente. Né? A gente precisa analisar o caso concreto. Ela tem um emprego? Tem. Mas esse emprego é suficiente para que ela se mantenha? Quais são as necessidades dela? É uma mulher que hoje precisa de um auxílio, tem algum problema de saúde? Então, por isso que eu prefiro dizer que a pessoa que estiver passando por essa dificuldade, procure um advogado para que ele possa analisar realmente o caso concreto, a sua necessidade e aí sim possa demandar no judiciário. Perfeito. A gente vai chamar um vídeo aqui de uma matéria e depois vai para o intervalo comercial, mas muita gente aqui com uma pergunta polêmica: se os avós podem responder ou recorrer à justiça para ter direito à visitação dos netos. Foi as histórias aqui que veio de briga de nora com avós, etc. Bem, daqui a pouco a gente discute isso. Já está chegando ao fim o prazo do imposto de renda e muita gente, milhares de pessoas ainda não cumpriu essa obrigação. Então, a contadora Fernanda Serafim vai fazer todos os detalhes e consequências. Veja. Estamos na reta final para o envio da declaração de imposto de renda à pessoa física 2022. E o prazo deste ano é até 31 de maio. Então, para você que ainda não declarou, ainda dá tempo de fazer a sua declaração, certo? A declaração de imposto de renda é uma forma de acompanhar a evolução patrimonial do cidadão. Por este motivo que a Receita Federal obriga aqueles que estão dentro da regra ao envio da declaração anualmente. Não fazendo este envio, estará sujeito a algumas sanções. Uma delas é pagamento de multa de no mínimo R$ 165,74, suspensão do CPF e, em casos extremos, responder também por sonegação fiscal.
Então, faça essa declaração, faça de uma forma correta, para que também não caia na malha fina, certo? Você que teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, você também que investiu em bolsa de valores, você também estará obrigado ao envio da declaração. Então, vamos fazer dentro do prazo e vamos cumprir as nossas obrigações juntamente à Receita Federal. Obrigado, Fernanda. Bela explicação. E cuidado com a mordida do leão, que não é pequena não, viu? Então, cuida que a gente só tem até o final desse mês para fazer o nosso ajuste anual com a Receita Federal. Me siga no Instagram, @RômuloSoaresLima. Você me segue, eu lhe sigo de volta e lá a gente vai interagindo, trocando ideias, você vai dando sugestões para a pauta aqui do programa Tambaú Imóveis e Negócios. Você vai vendo vídeo, vai interagindo com algumas coisas do meu cotidiano. E quero dizer que vamos para mais um intervalo comercial. Não muda de canal, porque voltamos já já. Corretor de imóveis é networking, conhecimento de mercado, experiência, descomplicar para satisfazer os clientes, assessoria, confiança à negociação, organização, amplo cadastro de interessados, otimização, busca do melhor retorno ao investimento, tranquilidade, acompanhamento de todo o processo de documentação. Corretor de imóveis é tudo o que você precisa para negociar ou alugar imóveis com segurança. Confie seus negócios imobiliários a um corretor credenciado no sistema Cofesse Cresce. Do pequeno negócio ao sonho realizado. São 5 anos sempre na moda e consolidados. Centro Fashion, Centro Fashion, Centro Fashion, sempre tá na moda. Centro Fashion, sempre na moda. O Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e hoje a gente vai falar sobre a realidade virtual nas negociações imobiliárias. Como? Através do Momento Imobiliário e ele, que sempre está aqui todos os sábados, João Teodoro, presidente do Cofesse. Veja. Olá, meus amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje eu quero falar um pouco sobre a questão da realidade virtual. Nós temos tido aí muitos questionamentos, muitas perguntas a respeito dessa questão da realidade virtual e nós vamos falar daqui a alguns dias sobre o tal do metaverso. Mas, por enquanto, eu quero fazer um alerta. Já existe possibilidade de qualquer corretor de imóveis, qualquer imobiliária, terem um dispositivo para poder fazer a visita virtual aos imóveis, né? Trata-se de um óculos que você pode comprar nas lojas de tecnologia e você faz a gravação de um filme sobre as condições desse imóvel, os interiores, quintais, enfim, tudo que você puder encontrar de relevante no imóvel para ser mostrado, você pode filmar antecipadamente e depois, por meio desse óculos de realidade virtual, você fazer visitação ao imóvel com o seu cliente. De modo que facilita a vida do corretor de imóveis, que pode demonstrar um imóvel à distância de qualquer parte do mundo, né? Inclusive, se você tiver hipoteticamente um imóvel para ser vendido na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, na França, não importa onde, até no Japão, você pode mostrar esse imóvel para o teu cliente por meio da realidade virtual de uma maneira muito simples, desde que, obviamente, ele esteja filmado e você possa conectá-lo dentro do teu sistema. Então, é muito importante que os corretores estejam atentos para essas novas realidades que estão surgindo e poderem utilizar essas novas realidades, porque principalmente nas grandes cidades a gente tem muito problema de locomoção. Então, vai facilitar a vida do corretor e vai facilitar a vida dos clientes. Enquanto você leva, por exemplo, o tempo de 2 horas, 3 horas, dependendo do lugar em que você está, para fazer uma demonstração de um imóvel, se você o fizer de maneira virtual, você pode fazer em minutos, de modo que você pode mostrar 30, 40 imóveis para o mesmo cliente em tempo aí de 2 horas, 3 horas de trabalho no máximo, enquanto que você levaria dias para fazer o mesmo trabalho. Então é importante que a gente vá se atualizando e buscando estar sempre presente com essas novas realidades virtuais
porque elas são muito importantes e com certeza serão indispensáveis para a atuação do corretor de imóveis muito brevemente. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima semana. Damos continuidade ao nosso bate-papo hoje sobre as diversas formas de família no Brasil. Estou esperando a sua interação, colabora enviando suas mensagens, seus beijos, seus abraços, suas fotos. Estou recebendo todas aqui. Muito obrigado pela audiência. Anota aí o número do nosso WhatsApp: 998542857. Doutora Priscila, confusão aqui, viu? Muita gente com esse mesmo problema. Confusão entre marido ou mulher com os pais do marido da mulher e os avós sendo proibidos de visitar o neto. Aí a pergunta que não quer calar, que todo mundo fez aqui, veja só, doutora Virgínia, os avós podem recorrer à justiça para ter direito a visitar os netos? É possível, não é? Como é que resolve essa bronca? É possível sim, desculpa, é possível sim, inclusive deve fazer isso. Em casos onde o avô, a avó, né, os avós paternos ou maternos, não estejam tendo acesso aos netos, seja por inércia dos pais, seja por uma dificuldade mesmo, uma limitação que tenha sido estabelecida, eles podem acionar o judiciário para regulamentar essa visita, a convivência, como também podem ofertar alimentos, como também podem até mesmo chegar a requerer uma guarda compartilhada. Né? Acho que a doutora Virgínia compartilha comigo no sentido de que atualmente a gente está vendo crescer muito os números de processos de avós que entram e pedem no judiciário mesmo que seja estabelecida essa convivência, esse direito de visitas, porque inclusive isso é algo que está expresso em lei, então é algo pacificado e possível. Perfeito. Doutora Virgínia, que quiser contribuir com alguma coisa, pode ficar à vontade. E só complementar, como a gente sempre fala, pelo princípio do melhor interesse da criança, que é sempre o foco do nosso direito de família, são as crianças. Uma das grandes dúvidas que ficaram durante a semana e muito debate sobre isso, e agora está reiterando uma série de telespectadores perguntando esse assunto, quais as diferenças entre guarda alternada e guarda compartilhada, doutora Virgínia? Veja bem, é um pouco complexo porque acaba em termos práticos não tendo muita diferença na nossa realidade. A guarda alternada é aquela que dá uma certa independência aos pais de estarem com os filhos durante um período. Uma semana com uma semana com outro, sem haver a intervenção do outro genitor neste período em que o outro estiver com a criança. Pode haver uma convivência, mas não uma intervenção, um compartilhamento, como ocorre de fato na guarda compartilhada. Na guarda compartilhada, existe uma participação muito ativa dos genitores, do pai e da mãe, ou dos pais e das mães, em relação à rotina, ao dia a dia da criança. Então, existe uma comunicação melhor, pensando, evidentemente, no melhor interesse da criança. E isso já vem sendo uma regra geral no Brasil desde lá de 2008, quando foi criada a Lei 11.698, que é a Lei da Guarda Compartilhada. Perfeito. Muita gente, doutora Priscila, ainda nessa questão de guarda, tem uma dúvida aqui que está se debatendo aqui através de várias perguntas e foi debatido durante a semana. A guarda compartilhada pode ser também concedida a outros parentes, porque às vezes tem outros parentes que têm, por exemplo, uma tia que criou o filho e durante certo tempo voltou para a mãe, e assim, vários casos que surgiram aqui, mas explica aí ao telespectador que está com essa dúvida. Pode sim, é possível, e aí é como a gente sempre fala, o ordenamento jurídico ele vai evoluindo em conformidade com a evolução da sociedade, com as mudanças. Hoje, o que a gente tenta priorizar ao máximo é que a criança e o adolescente cresça tendo uma convivência boa, saudável, com a maior quantidade possível de parentes. Então, é possível que, por exemplo, como eu falei agora há pouco, os avós entrem com uma ação e regulamentem uma guarda compartilhada, justamente nessa perspectiva de ter uma atuação conjunta, de auxiliar, de contribuir. A ideia sempre vai ser somar,
A guarda compartilhada é para que a criança e o adolescente ele cresça com essa soma de valores, de amor. É somar amor. Então, é possível que uma avó, um avô possa fazer, um outro parente que tenha essa aproximação e aí, obviamente, vai ser analisado o caso concreto, com cada peculiaridadezinha, para ser estabelecida essa guarda compartilhada. O direito existe, agora tem que ter a materialidade de se provar o porquê, né? Exato. Um caso emblemático dessa possibilidade é a mãe da cantora Marília Mendonça, né, que trouxe aí à tona essa possibilidade. Ela já convivia, de fato, com o menor e hoje vive uma guarda compartilhada com o pai do menor. Então, existe esse compartilhamento, pensando, de fato, em apagar os fantasmas que a infância nos traz. É verdade. Isso é uma grande verdade. E para quem tem isso, é procurar uma terapia, acabar com esse preconceito, que eu trouxe aqui um programa específico sobre isso e a gente estava nos bastidores conversando sobre esse assunto. Mas, pegando a sua deixa aí da experiência e o exemplo que deu de Marília Mendonça, tem uma pergunta aqui muito interessante, doutora Virgínia, que as pessoas fizeram, que eu achei incrível essa dúvida. É possível inserir no registro de nascimento do filho o nome de mais de um pai ou mãe? É possível isso ou não? Sim, é possível. É possível exatamente por reconhecimento da filiação socioafetiva que nós falamos no início do nosso encontro. Felizmente, existem hoje as várias modalidades, como a querida Priscila já trouxe para nós, de família, e decorrente disso existe a necessidade desse reconhecimento no registro dos dois pais ou das duas mães. E por que isso é necessário? Pensando na criança. Muitas vezes, querido Rômulo, eu me pego com crianças que chegam em eventos escolares e quando vão por um determinado momento de homenagem ao pai ou homenagem à mãe, não consta lá no registro e a escola não reconhece aquele outro pai socioafetivo, muitas vezes o padrasto, ou não, aquela pessoa importante e representativa na vida da criança, que ela também gostaria de fazer esse momento de homenagem e não consta lá e a escola acaba passando despercebido. Culpa da escola? Não. Por isso essa necessidade de registro, de constar lá, para que as pessoas possam ter conhecimento de que aquela criança é uma privilegiada em ter dois pais ou duas mães que possam estar representando ela naquele momento. Perfeito. Uma das grandes dúvidas desse debate da semana e agora com a interação ao vivo aqui dos telespectadores, doutora Priscila, como a tia que cria um sobrinho pode requerer a guarda definitiva? Pronto. Isso vem complementando um pouco, mas nesse caso de guarda definitiva, é mais no sentido assim, deixa eu me fazer entender melhor. Num caso concreto, a tia, desde que o menino nasceu, mora junto, vai criando, é quem cuida, é quem leva para dar vacina, é quem leva para a escola, é quem participa da reunião das escolas. É aquela que as professoras ligam, dão um feedback, conversam, mas essa tia muitas vezes, por exemplo, vai ter uma dificuldade para viajar com a criança, porque não está com o nome no registro, vai ter uma dificuldade por não ser a genitora e a questão burocrática, a questão documental mesmo. É possível que essa tia entre com uma ação para ter essa guarda, né? Para ser a tutora daquela criança, ter essa guarda, que inicialmente muitas vezes vai ser uma guarda provisória e depois vai se tornar uma guarda definitiva. Certo. É, de certa forma, diferente da maternidade socioafetiva. Nesse caso, o nome dela não necessariamente vai para o registro, mas ela vai ter aquele poder, né, de vai ter um documento legítimo, documentado, né? Formalizado, para que ela consiga contribuir e exercer o papel que ela vem fazendo. Perfeito. Doutora Virgínia, a pessoa que não tem pais, parentes e filhos, quando ela morre, deixa essa herança para quem? Oh, meu Deus do céu, que tristeza. Pode quiser deixar para mim, não tem problema não. Poderá. Por isso que nós temos um trabalho muito forte em relação ao testamento. Exatamente para evitar esse tipo de deixa, pode-se assim dizer. Exato. Tecnicamente falando, o nome disso é herança vacante. Que nome? Por quê? Porque quando nós temos algum herdeiro necessário, que é o nosso marido, nosso companheiro, nosso filho, nossos pais, nós temos uma obrigação de deixar uma legítima para eles.
é resguardado 50% da nossa herança, né? No nosso poder aquisitivo aí dos nossos bens. Mas o que é que acontece quando não temos esses necessários? Nós passamos aí para os demais, que são os colaterais. Mas sua pergunta é fantástica, porque eu não tenho nem necessários, não tenho companheiro, não tenho filho, não tenho pai e não tenho mais ninguém na família. Não tenho irmãos, não tenho sobrinhos e não tenho tios, que obedecem aí essa ordem dos colaterais. Para onde vai se eu não deixei um testamento registrado? Infelizmente, volta para os cofres públicos, vai para os municípios. Isso aí muita gente erra porque não volta para o Estado, vai para o município onde estão aqueles bens. Então, infelizmente, existe esse retorno. Por isso que é interessante e aproveito a deixa para trazer essa problemática, na verdade, uma solução preventiva para quem não tem, de fato, herdeiros, que se sente como um advogado, um profissional de sua confiança e procure resolver de forma a testar e registrar isso, porque com certeza vocês têm alguém que tem algum afeto, que tem algum carinho e que, acima de tudo, querem preservar essa pessoa e o patrimônio que vocês tanto lutaram para construir. Perfeito, perfeito. Doutora Priscila, uma coisa bem interessante vários casos aqui, contando as suas histórias, que resumiu nessa pergunta que eu vou fazer à senhora agora. O casamento em regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal, todo mundo se casa nesse regime, né? Casou, é nesse regime. Não teve o pacto antinupcial, é nesse regime. Sim. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: casamento no regime de comunhão de bens pode ser alterado para o de separação total de bens? Pode sim. Para isso você vai necessitar do auxílio de um advogado, porque necessariamente vai ser feito através de uma ação judicial. Não é uma ação judicial complexa, é relativamente simples, porque o que o casal vai precisar fazer é apresentar a documentação, tem um rol de documentos necessários. No processo vai ser dada uma publicidade, vai sair um edital informando que aquele casal, aquelas duas pessoas têm o desejo de modificar o regime de comunhão de bens do matrimônio e em seguida é feita essa averbação na certidão de casamento. Vai ficar lá averbado que houve essa modificação e não vai ter prejuízo nenhum. Agora, só para terminar essa orientação, só através do Poder Judiciário. Não existe mais a hipótese dessa situação ser feita em cartório, porque há algumas situações que são feitas em cartório. Sim. Inclusive, é comum que as pessoas pensem que isso pode ser feito em cartório, mas não pode, porque justamente vai precisar dessa publicidade. Em que sentido? Você pode pensar assim, mas é um casal, vai interessar para todo mundo, mas é para evitar justamente algum tipo de fraude. Estavam devendo muito ou algo nesse sentido, então querendo mudar para mover o patrimônio. Tanto é que esse rol de documentos que eu falei aqui, na maior parte são certidões negativas, demonstrando que as partes, que aquele casal está em conformidade com a Justiça Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, enfim, tem toda fazendo uma fraude ao credor, uma varredura aí, e ele faz essa modificação. E eu queria só pontuar mais uma coisa, Rômulo. Pois não. Tanto pode fazer essa modificação de um regime de comunhão parcial para separação total, como de comunhão universal para comunhão parcial de bens, como de separação total para comunhão parcial, enfim, é possível fazer essa modificação e não tem um prazo. A qualquer tempo pode-se fazer isso. Perfeito. Doutora Virgínia, a gente vai para um giro de ofertas e quero já deixar para o próximo bloco um desafio para a senhora, que é muita gente aqui interagindo, sobre o reconhecimento de paternidade socioafetiva após a morte, né, do pai ou da mãe. Então vamos deixar tirar essa dúvida do telespectador no próximo bloco. As melhores ofertas das melhores e mais principais construtoras imobiliárias da Paraíba, você acompanha tudo aqui nesse programa, que é hoje, sábado. Confira agora as novidades da construtora Guedes Pereira e também da Mais Construtora. Veja. O Reserve Garden 1 possui 15 itens de lazer. Morar assim é bom demais, né? Hoje viemos conferir de perto essa obra que está maravilhosa. Germana, bom dia.
Bom dia, isso mesmo. Você que está pensando em morar nos bancários, num empreendimento exclusivo, chegou no lugar certo. Reserve Garden Residência foi pensada e projetada cada detalhe para você viver bem com sua família. 15 itens de área de lazer, com piscina adulto, piscina infantil, salão de festa, academia, espaço pet, pista de coupe e muito mais esperando por você. Procure um dos nossos corretores e venha conhecer mais. Mais um lançamento da Mais Construtora, Residencial Porto Sampaio, no bairro dos Bancários. Mais informações é com Jaque. Bom dia. Bom dia, Bia. É isso mesmo. O Porto Sampaio tem uma ótima localização no bairro dos Bancários e está esperando por você. Venha conhecer esse lindo projeto, bem próximo das 3 ruas, próximo de colégios, escolas, apartamentos de 2 e 3 quartos com 1 e 2 vagas de garagem. Vem conhecer esse belíssimo empreendimento. E aí, curtiu os empreendimentos? Então não perde tempo. Os corretores de imóveis da construtora Guedes Pereira e também da Mais Construtora estão te esperando para realizar o sonho da casa própria. Agora vamos falar de informação e tecnologia. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet? O portal T5, além de poder acompanhar o nosso programa ao vivo, como muita gente está fazendo agora, temos também o blog T5 Imóveis. Veja só, clicou ali em blogs, aí desce lá, vamos lá, T5 Imóveis, clicou, aí você vai ver aí, com toda certeza, o nosso blog em tempo real. Lá eu atualizo com novos conteúdos, novas matérias, novas dicas, todos os dias, todas as semanas, e você não perde nada do que acontece no mercado imobiliário, na construção civil, notícias de aprovação de lei. Por exemplo, agora mesmo a gente está falando sobre um tema maravilhoso. O STF já decidiu sobre que o pai, o pai ou a mãe que tem o filho sozinho ou que, por exemplo, fica viúvo, aconteceu muito agora na pandemia. Eu fiz um artigo sobre isso, está aí na tela. Então, tudo que sai, a gente transforma em um artigo bem simples, bem objetivo, para que você possa entender. Acessa lá, é informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue, eu lhe sigo de volta. Lá você vai interagir comigo, vai poder mandar suas perguntas durante a semana sobre o tema que o programa vai falar. Pode tirar suas dúvidas, seja no direito imobiliário, no dia a dia, no mercado imobiliário, até mesmo uma dica sobre imóveis. Então, acessa, clica e me segue. E a gente vai para mais um intervalo, não troca de canal, porque voltamos já já. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Corretor de imóveis é networking, conhecimento de mercado, experiência, descomplicar para satisfazer os clientes, assessoria, confiança à negociação, organização, amplo cadastro de interessados, otimização, busca do melhor retorno ao investimento, tranquilidade, acompanhamento de todo o processo de documentação. Corretor de imóveis é tudo o que você precisa para negociar ou alugar imóveis com segurança. Confie seus negócios imobiliários a um corretor credenciado no sistema COFES e Cresce. Estavam com saudades? Então fiquem tranquilos, porque o Tambaú Imóveis e Negócios está de volta.
você vai morar num dos melhores empreendimentos de João Pessoa. Um verdadeiro clube para você e sua família viverem como rei e rainha. Que coisa boa, né? Olha só. Estou falando do Império Residence Clube. Além de ter praia apenas a 5 minutos, veja só que coisa boa, 5 minutinhos, você conta com piscina adulta, infantil, playground, churrasqueira, salão de festas, academia, salão de jogos, quadra de areia e muito mais. Além de apartamentos com 2 e 3 quartos, claro, sendo um suíte e a varanda para você tomar aquela cervejinha. Desculpem. Agora vem o melhor de tudo isso. O que é, Romulo, que ainda pode ser melhor do que tudo que você falou agora? O valor deste empreendimento. Você não sabe o que eu vou dar de novidade para você. Anote aí, 129.900. 129.900. Claro, com toda a documentação paga pela consultora. Isso quer dizer que TBI, cartório e registro. Veja só, 129.900. Tem a consultora pagando toda a documentação e tem mais uma coisa importante. Dependendo do seu financiamento, sua entrada poderá ser zerada. Ou seja, não gasta R$1. Isso é verdade? Claro que é verdade. Como é que eu confiro? Liga agora mesmo e garanta essa oportunidade. Lápis e papel na mão ou bloco de notas do celular. 98677-2008. Eu vou repetir, tá? 98677-2008. Siga também no Instagram a FK Imóveis, @_imóveis, ou acesse o seu blog www.fkimoveis.com. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Quer garantia de segurança jurídica ao fechar um negócio imobiliário? Aqui você tem. Por quê? Porque a credibilidade dos nossos patrocinadores. Nos nossos parceiros, a gente também confia. Não só você, mas nós confiamos. Por isso que fazemos os seus mexãs. Veja o que a MRV Engenharia e também a construtora Aliança apresenta para vocês agora. Quem quer sair do aluguel e de quebra ainda ter vista para o mar, a MRV realiza esse sonho. Confere. Já imaginou morar no melhor bairro aqui de João Pessoa, na melhor localização da cidade? A MRV trouxe o mais novo lançamento, o Jardim dos Corais, localizado aqui em Altiplano, próximo à orla de Cabo Branco e Tambaú. Opções com vista a mar, apartamentos com 2 quartos. Consulte condições e visite nosso estande de vendas. E aqui em Formosa Cabedelo temos um pé na areia que une todo o sossego e conforto de viver à beira-mar com o padrão Aliança. Vamos conferir o andamento da obra? Yuri, obra sempre em ritmo acelerado, área comum tomando forma. Atualiza pra gente como estão as coisas aqui no Blue. Pois é, Camila, nós estamos evoluindo bem nas áreas comuns. Estamos com a Torre A com a impermeabilização concluída. A Torre B nós estamos concluindo ainda este mês. Nas áreas internas nós já demos início à academia, salão gourmet, brinquedoteca, salão de jogos. Na Torre A, nós estamos com a previsão das esquadrias metálicas para o mês de maio. Na Torre B, nós já estamos finalizando os revestimentos internos este mês. E a Torre C, nós estamos com a execução da fachada em ritmo acelerado. Pois é, o Blue Beach é um verdadeiro sonho e nós ainda temos algumas unidades disponíveis. Se você quiser saber mais sobre esse ou outros empreendimentos da Aliança, entre em contato conosco ou através do corretor de sua preferência. Não perde tempo, liga agora mesmo e garanta as oportunidades que as construtoras imobiliárias, do nosso programa te oferecem. Diversas formas de família no Brasil é o tema que estamos debatendo agora. Estamos ao vivo, esperando sua participação. Anota o número 998542857. Muita gente, quando eu deixei, doutora Virgínia, interagir, disseram que está
esperança da sua resposta. E a pergunta que não quer calar: o reconhecimento da paternidade socioafetiva pode ser feita após a morte do pai ou da mãe? Sim, pode ser feito sim. Infelizmente, diferentemente daquele reconhecimento estando vivo, né, que a gente pode fazer, inclusive de forma extrajudicial, porque a gente tem um provimento aí do CNJ que nos garante que os cartórios possam fazer esse reconhecimento, o reconhecimento pós-mortem, ou seja, após a morte, só pode ser reconhecido judicialmente. Essa é a única fatalidade diante da resposta. Mas trago aí essa felicidade em responder, de fato, porque aquele ânimo de ser pai, essa relação paterno-filial, ela já existia. Então, por que o fator morte vai gerar uma impossibilidade desse reconhecimento? Não é verdade? Diante de tantos reflexos que essa filiação pode nos gerar. Então, existe sim um reconhecimento do Superior Tribunal de Justiça em relação a isso. E de fato, é jurisprudencial, não existe uma norma específica, mas o nosso ministro Felipe Salomão, ele sabiamente traz aí esse equilíbrio entre a norma e os princípios, principalmente de proteção integral e absoluta da criança, para que haja essa garantia do reconhecimento. Então, procure um advogado, ele vai lhe orientar sobre os documentos necessários para que essa ação possa, de fato, ser manejada. Perfeito. Doutora Priscila, a pessoa que era casada há 30 anos e se divorcia, tá? Quando o ex-cônjuge casar novamente, ela perde a pensão ou não perde? Ela se divorciou, ela estava há 30 anos casada, se divorciou, ficou recebendo pensão. A pessoa conheceu outra pessoa e se casou de novo. Por conta desse novo casamento do ex-cônjuge, a pessoa vai perder a pensão? Olha, não necessariamente, Rômulo. Primeiro, se nesse momento em que foi estabelecida essa pensão, foi estabelecida de forma vitalícia, por exemplo, não vai perder, vai permanecer aí até o resto da vida. Mas o que eu queria destacar nesse sentido é que, independente da pessoa ter casado ou não, o fator necessário para parar de pagar essa pensão é entrar com uma ação de exoneração. Se eu casei hoje, já não vou pagar mais. Não é assim que funciona. Inclusive, isso é o pensamento de muitas pessoas sobre pensão, que acaba acarretando inúmeras ações de execução de alimentos. Então, ainda que já venha pagando pensão, até mesmo a pessoa viu que não está mais precisando, que aquela que recebia não está mais precisando receber e vai casar de novo, tudo mais, mesmo assim precisa fazer ação de exoneração. Então, não quer dizer que porque casou novamente vai parar de pagar a pensão, mas pode ser que continue pagando, se for interesse, continuar pagando, se for estabelecido de forma vitalícia esse pagamento, se ficar comprovado que aquela pessoa que recebe a pensão necessita daquela pensão e precisa continuar recebendo, o novo casamento não é um fator decisivo para isso. Perfeito. Doutora Virgínia, o ex-cônjuge que atrasa a pensão alimentícia fica proibido de visitar o filho? Muita gente perguntando isso. De forma alguma. Isso é um mito que é utilizado, infelizmente, pela nossa sociedade, mas a questão do pagamento não interfere no direito da criança. Pais, lembrem sempre que a criança é a prioridade. Então, em que pese haver as rusgas, respeitem o menor ou a menor e cumpram com esse direito de convivência. Eu até utilizo o nosso Rodrigo da Cunha, eu não gosto muito da terminologia visita, porque quem visita não tem esse vínculo tão importante como um pai, uma mãe, ou um avô, uma avó. Né? Então é uma convivência necessária, não tem como você vincular isso à questão financeira. São as lendas urbanas. Né? Exato. E a genitora, vamos supor, se a gente está falando do pai, a genitora, ela não pode proibir essa visita. Você só vai ver a criança agora quando você pagar. É o que a gente vê muito acontecer de maneira muito reiterada, né? No dia a dia. Não pode. Pegando essa deixa, o pai sumiu. Olha só aqui a história, viu? E não encontrado para pagar a pensão alimentícia. Os avós podem ser responsáveis a pagar? Olha só que a pergunta chegou para a senhora, doutora Priscila. Essa parte dos avós, você viu como eu falei que
tá em ascensão esse tema e as pessoas estão falando muito. Provocou os telespectadores. Rômulo, é importante ter essa discussão, é importante ter esse conhecimento, porque isso é uma coisa que está entrando no ordenamento jurídico com mais força, mas que sempre existiu na prática. Exato. O acompanhamento, o zelo, o cuidado dos avós. E aí, já fazendo a ponte com esse questionamento, o que eu tenho a dizer é que, sim, pode acontecer de que, trazendo para uma situação prática, a genitora entrou com a ação para pedir os alimentos, né, para ficou fixado aquele valor. E aí passaram-se meses e o genitor, o alimento não foi pago, a obrigação alimentar não foi regularizada da maneira que deve. Ou não encontra o pai para citar, para ir para o processo. Justamente, vamos executar. Citou de uma vez, tentou de outra, endereço, não encontrou, não localizou de maneira nenhuma. Nesse caso, pode acionar o judiciário, chama-se de alimentos avoengos, e aí os avós vão subsidiar, vão entrar para fazer essa parte assim, né, do pagamento da pensão. Então, é possível. Inclusive, quando o pai é encontrado, né? Não é só quando o pai some, mas... A doutora Priscila bem falou, quando o pai também é encontrado. Pois é. Porque existe a capacidade do pai de pagar, mas existe a necessidade do menor, ou da menor, repito. Então, a gente tem que pesar e verificar essa necessidade realmente dos alimentos e da assistência dos avós. Doutora Virgínia, quando é que o pai e a mãe morrem? Quando o pai e a mãe morrem, a pergunta, mas quais os avós devem ficar com a guarda do filho? Vamos lá. Morreu num acidente, por exemplo, de avião, estava lá o pai e a mãe. E tem os avós da parte do pai e tem os avós da parte da mãe. Quais são os avós que têm direito a ficar com essa guarda? Veja só, Rômulo, é uma pergunta bastante pertinente dentro dessa nossa realidade, né, de imediatismo, de inconstâncias e a certeza da morte, né? Algo que a gente não gosta muito de falar, os clientes resistem um pouco, mas é a certeza que a gente tem e tem que pensar de fato nisso, e por isso que a pergunta até parabenizo quem a enviou. De fato, essa guarda não vai ficar pré-estabelecida porque é materno ou porque é paterno, pessoal. Isso vai decorrer da convivência do menor para com esses avós. Se o menor se relaciona mais com a avó paterna e já tem uma certa afinidade, ela já sabe da rotina dele, ou se isso for feito com os avós maternos, isso vai depender realmente dessa rotina do menor para com estes avós. Repito, sejam maternos ou paternos, como eu trouxe para você o caso da mãe de Marília Mendonça. Isso. Não é pelo fato de ser a mãe dela, vamos dizer que tivesse falecido a mãe do pai, né? Tivesse falecido o pai do menor. A avó paterna poderia também ter essa guarda compartilhada com a Marília Mendonça, se viva estivesse. Perfeito. E nesse caso, se faleceu o pai e a mãe e a criança convivia também com os avós paternos e maternos de igual forma, nada impede que ambos exerçam essa guarda compartilhada. Perfeito. Um telespectador, doutora Priscila, dizia o seguinte: minha ex-esposa foi sozinha ao cartório e conseguiu a separação oficial, sem que pelo menos eu seja comunicado. Isso pode? É ele que está dizendo, né? O direito do divórcio, como a doutora Virgínia já falou, é um direito potestativo. O que me admirou aí é o fato dela ter conseguido sozinha no cartório. Porque o que precede aí é que no cartório seja consensual, que ambos, né, assinem. Mas é muito importante a gente falar sobre isso. Foi uma pergunta pertinente nesse sentido de que o divórcio não precisa os dois estarem de acordo. É aquela frase que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu. Eu não dou o divórcio. Isso acabou. No cartório, é preciso que os dois se encaminhem até o cartório, sempre com o auxílio, com a representação de um advogado, assinem e façam a tramitação. No judiciário, pode uma pessoa dar entrada no divórcio e a outra pessoa ficar sabendo desse divórcio já com a medida liminar na mão, já com a liminar ali deferida, decretando o divórcio, já para verbal. Então, é possível dessa forma. Pois é. A gente vai para o intervalo, doutora Virgínia, mas tem muitos telespectadores aqui com dúvidas. Vamos tentar respondê-lo rapidamente no próximo bloco, tá certo? Com certeza. Já me seguiu no Instagram?
Ainda não? Então segue lá que eu te sigo de volta. Por lá nós vamos, né, interagindo durante toda a semana. @Rômulo Soares Lima. Ok? Agora vamos para mais uma pausa, mas voltamos rapidinho. Continua aí com a gente, porque voltamos já já. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. COFES. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis é para realizar. 98677-2008. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e a sua família. De volta e vamos direto para o Minuto T5. Bom dia, Lucas. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia para o pessoal de casa. A gente inicia falando de economia. Isso porque os trabalhadores nascidos em maio já podem sacar até R$1.000 das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, a partir de hoje. A Caixa Econômica Federal depositou o dinheiro na conta poupança digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para sistemas operacionais Android e iOS, que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O Caixa Tem também permite o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. Em todo o calendário de pagamento, serão liberados cerca de 30 bilhões de reais para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores, Rômulo. Que no Brasil um dinheiro que veio para dar uma força, injetar aí na economia e salvar também quem está um pouquinho apertado. E é importante que as pessoas se liguem agora para fazer esse saque. E você que é comerciante, prestador de serviço, vai entrar muito dinheiro aí para aquecer um pouquinho os mercados, né? É importante essa medida. Verdade. Lembrando que o calendário completo dos meses posteriores está lá tudo completo no portal T5. E ó, o Procon Paraíba continua aí com os mutirões de renegociação, vai realizar o 33º, mutirão de renegociação de dívidas entre os dias 16 e 20 de maio, aí semana que vem, no horário das 8 às 4h30 da tarde, na sede da autarquia, localizada ali na Avenida Almirante Barroso, número 693, no centro de João Pessoa. O mutirão é uma parceria entre o Procon Estadual da Paraíba e as empresas Cagepa, Energisa, escolas particulares, empresas de telefonia, TVs por assinatura e o Empreender Paraíba. Também haverá oportunidade de negociar através da plataforma consumidor.gov.br dívidas com instituições financeiras como de telefonia, Oi, TIM, Vivo e TVs por assinatura. O mutirão será realizado na forma presencial, sem necessidade de agendamento prévio, mas terão fichas para atendimento limitado. Como semana passada a gente trouxe a informação que esse mesmo mutirão, o 32º na verdade,
acontecia lá em Campina Grande durante a semana e aí agora Aqui essa em João medida aqui para João Pessoa. Pessoa. E coincide com o depósito aí do FGTS. Então aproveite para botar suas contas em dias e ter essa facilidade, porque no PROCON ela dá um arrochozinho naquele juros, naquelas multas, pode até zerar. Participa, né? Lucas, muito obrigado pela sua participação. Até o próximo sábado. Até o próximo, Romulo. Essas e outras notícias, tá lá tudo no portal t5.com.br. O que você procura no imóvel? Conforto, amplitude, localização ou qualidade no acabamento? No nosso giro de ofertas você vai ver tudo que você escolhe, não precisa de nada disso. Então acompanhe agora todas as novidades destas grandes empresas, que é a N Holanda Construtora e a FK Imóveis. Veja. Com estilo, sofisticação, contato com a natureza, conceito de sustentabilidade e muito mais. O Prime View se destaca e tem apartamento decorado saindo do forno. Bom dia! Hoje estamos aqui no Prime View Residence, o novo empreendimento da N Holanda Construtora, e estamos aqui em um dos nossos apartamentos decorados. Aqui no Prime View nós vamos ter 3 opções de apartamento decorado para você, cliente, você, corretor parceiro, conseguir entender um pouco melhor das várias possibilidades que nós vamos ter de acabamento, de reforma. A exemplo desse espaço gourmet, onde todas as bancadas foram executadas em porcelanato esculpido, né? Aqui no Prime View, todas as louças, metais, revestimentos são da Roca Brasil. Então não deixe de vir visitar a obra, estamos em estágio avançado e você vai poder conhecer um pouco mais desse produto tão diferenciado. Você pode fazer as malas e se mudar para um verdadeiro clube, pois este empreendimento que você vai conhecer agora já está pronto para morar. Priscila, é com você. Já imaginou morar dentro de um clube com vida de rei e rainha? Eu te apresento o Império Residence Club, esse lindo empreendimento que fica a 5 minutinhos das praias do Litoral Sul e possui uma área de lazer completa com tudo que você e sua família precisa. Piscina adulto e infantil, salão de festas, salão de jogos, academia toda equipada e muito mais. Apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo uma suíte, varanda, cozinha com bancada de granito e o preço das parcelas imperdível, a partir de R$ 570, com toda a documentação paga pela construtora. Então tá esperando o quê? Corre e aproveita essa oportunidade. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Então entre em contato agora com a FK Imóveis e também com a N Holanda Construtora. Tá? A gente está continuando aqui o bate-papo sobre um assunto importante, que é as diversas formas de família no Brasil, e você pode continuar no 99854-2857, mandando seus beijos, seus abraços. Olha, vários telespectadores, doutora Virgínia, e uma pergunta do Sérgio, que é um telespectador, ele diz o seguinte: o divórcio na justiça não é só dos pais, por que o juiz envolve família, envolve filho? Veja bem, pergunta excelente, parabéns, querido. Eu agradeço aí sua colaboração com o nosso encontro para poder enriquecer ainda mais. Felizmente, existe essa percepção do judiciário, como eu falei, como foi reiterado aqui por diversas vezes, em relação aos menores. Então, é comum os advogados também, até por uma economia processual, economia para o cliente também, envolver todos esses pontos em uma mesma ação. Divórcio, guarda, pensão alimentícia, para que não fique nenhuma aresta futuramente a ser sanada, Romulo. Porque imagine, eu me divorcio, mas eu tenho um filho de apenas 5 meses. E aí, como vai ficar o direito de convivência do meu ex-cônjuge para com o filho? Porque, como sabemos, a gente deixa de ter a relação marital, mas a relação paterna ou materna, ela nunca vai deixar de existir. Então, por isso que eu parabenizo o Poder Judiciário por muitas vezes ter essa percepção e trazer à tona já a solução para um problema familiar diante de tantas peculiaridades que dele decorrem. A telespectadora Ju diz que a filha dela morou com a mãe dela, que é a avó, e que já chama a avó de mãe. Pergunta se é possível botar no registro o nome da mãe dela como mãe também. Olha, quando é em caso assim que é a avó, existe uma pequena resistência na perspectiva que um tempo atrás
muitas pessoas queriam fazer esse reconhecimento para tirar um proveito previdenciário, né? Às vezes a avó, né, já estava numa idade mais avançada, aí queria lá botar que era mãe, era como se fosse mãe da criança também, mãe socioafetiva e tal, e aí já pegava o gancho para ter essa pensão por morte por mais tempo, vamos dizer assim. Então, diante dessa situação reiteradas vezes ter acontecido, hoje a gente tem um pouco mais de resistência para fazer essa comprovação, mas é possível. Até como forma também de resguardar os demais netos, né? Isso. Imagine que, obviamente, diante de 10 netos ou 2 netos que sejam, mais um vai ter mais afeto pela avó ou pelo avô do que o outro, porque estamos tratando de pessoas, são personalidades distintas e vai ter uma certa intimidade maior. Mas o direito patrimonial, ele não pode ser diferente de um para o outro. Olha, a Diana, ela pergunta o seguinte: o pai tem uma casa e está passando por nome dos outros filhos. E o filho que ela teve com esse pai vai ter direito a essa casa? Pois é, tá vendo? A dúvida aí de Adriana, eu nem sabia, já estava antecipando. Querida, veja só, a gente precisa de fato analisar esse caso concreto para saber se esse é o único bem a ser partilhado aí pelo dono e proprietário da casa. Porque, de fato, como eu falei no início do nosso encontro aqui, existe uma necessidade de resguardar a legítima. O que é isso? Os herdeiros necessários, que são, repito, filhos e cônjuge ou companheiro, têm direito aí a ter resguardado 50% dos bens do falecido. Então, essa antecipação, ela tem que ser, de fato, analisada. Eu oriento que, de fato, procure um advogado de sua confiança para poder esclarecer os pontos e verificar se existe alguma nulidade ou não nessa doação, nessa antecipação. Priscila, o Reinaldo, é mais ou menos uma pergunta que a gente já respondeu, mas ele está fazendo a pergunta que faz 2 anos que a mãe não deixa ele ver os filhos. Ele está acidentado e está, pela justiça, está esperando a audiência, mas está sendo proibido de ver os filhos. O que é o recado que você dá ao Reinaldo? O primeiro recado que eu dou é Reinaldo, né? Reinaldo, isso. Reinaldo, não desista de ver seu filho. Você fez muito certo em acionar o judiciário. Está aguardando a audiência aí que deve acontecer em breve. Deixe claro o seu desejo de acompanhar o crescimento do seu filho. Se a guarda não for compartilhada, peça que se torne uma guarda compartilhada para que você tenha um acompanhamento efetivo e possa acompanhar o crescimento do menor. A Viviane pergunta que diz que tem uma filha de 12 anos e o pai sempre rolou pagar a pensão. O que é que ela faz? Vamos lá, primeira pergunta, Viviane. Existe uma ação de alimentos em relação a essa menor de 12 anos? É interessante que você providencie aí em prol de resguardar formalmente essa questão. Doutora, eu preciso realmente mover a ação? Sim. E até porque estamos falando de um caso de um pai que está se omitindo a essa obrigação. Lembrando que o direito não é seu como mãe, mas é da menor. Por isso que é importante procurar um advogado e formalizar esse direito da sua filha. Suas despedidas, porque você tem um recadinho aí, que amanhã é um dia especial. Muito obrigado, doutora Priscila, com suas considerações finais. Rômulo, é uma felicidade tão grande estar aqui mais uma vez. Eu, agradeço de coração. Você é uma pessoa muito querida e que sempre demonstra essa atenção, essa preocupação com um tema tão relevante que é o direito das famílias. Estar aqui com a doutora Virgínia, que eu admiro profundamente, foi uma alegria, assim, também uma satisfação enorme. Nós somos colegas não apenas com atuação jurídica no ramo de Direito de Família e Sucessões, mas também na Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB. A doutora Virgínia está aí à frente da ESA também, que tem, né, pós-graduação nessa área, ela vai poder falar melhor. Mas o dia especial que a gente faz alusão é que amanhã é comemorado o Dia Internacional da Família. Então amanhã, como o Dia das Mães, como o Dia dos Pais, para a gente é um dia de muita celebração e muita felicidade. Doutora Virgínia, muito obrigado. Suas considerações finais. Querido, eu quem agradeço mais uma vez pelo seu convite. É sempre uma satisfação imensa estar aqui, parabenizar a sua equipe maravilhosa que tão bem nos recebe. Agradeço demais a oportunidade de estar com minha querida amiga, doutora Priscila, tão competente, tão sábia em todas as suas atuações. De fato, amanhã é um dia importantíssimo para todos nós, é o dia da família, o Dia Internacional da Família, que foi instituído pela ONU. Então, inclusive, a Comissão de Família e a ESA
está fazendo um evento próxima sexta-feira, dia 20. Convidamos todos vocês a participarem. Um evento enriquecedor no Restaurante Porto. Contamos com a presença. Obrigada. Obrigado. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima, que eu lhe sigo de volta. Nosso Tambaú Imóveis e Negócios de hoje chegou ao fim. Mas você pode sim rever a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. Você não pode perder o programa do próximo sábado, porque eu vou estar de volta e vamos falar sobre legislação brasileira muda regras para os seus beneficiários. O INSS está brincadeira não, então o próximo sábado a gente fala sobre isso. Grato por sua companhia, pela sua audiência e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado. Rainbow High. Eu já mandei 1 zilhão de mensagens. Até liguei pra ela, mas ela não responde. É isso, gente. De verdade. Nosso primeiro teste na Rainbow High. Nosso grande desfile de moda e a gente não tem roupas. Eu preciso me acalmar. A gente tem que encontrar a Maia. Ela sumiu faz tempo. E não postou nada nas redes sociais e nenhuma